Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é o teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos, alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim. O que Amém. vamos ler, Mias? Rosinha, e hoje ou você? Você, Zaninha. Então vamos lá. Livro dos Espíritas, pergunta 766, necessidade da vida social.
da lei de sociedade. Necessidade da vida social. A vida social está na natureza? 766. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ele se embrutece e estiola. Nota de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. Vida de insulamento, voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Letra A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, se isola, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao missa de socorrer os desgraçados? Estes se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Letra A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois o silêncio pôs na prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Nota de Kardec. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Bom,
podemos pensar, né, que eu até estava conversando isso com um amigo, a diferença entre as pedras que são removidas de uma pedreira e as pedras que são removidas de um riacho. As da pedreira são pontiagudas, as dos riachos são arredondadas. Por quê? Porque as do riacho sofrem os impactos umas das outras, o atrito, e vão suavizando as suas formas. E com o ser humano é a mesma coisa. Nós precisamos um dos outros, dos embates, né, do contraste, para que possamos arredondar as nossas arestas, que ainda são muito pontudas. E aquela pessoa, né, que faz um voto de silêncio ou se isola do mundo, né, com o objetivo de não sofrer, né, as vicissitudes da vida, essa pessoa ela está evitando, né, o contato social que poderia lhe ser benéfico e também de ser benéfica aos outros, porque esse contato social nos aprimora, né? Se não fosse o outro difícil, eu não exercitaria a minha tolerância, né? Da mesma forma, né? O meu desprendimento dos bens, todas as nossas faculdades, as nossas virtudes são construídas junto com os outros. Não podemos construí-las sozinhos. Comentários? Fred, além do reportado, aí, a gente pode depreender que a sabedoria divina foi muito amorosa com o ser humano, né? Fazendo com que ele tenha sabedoria, inteligência, espírito de sobrevivência, né? E constitui família. Mas eu creio que o trabalho é o que foi o melhor instituto criado por Deus, né? O trabalho agrega tudo, né? O sentimento familiar, a subsistência das famílias depende do trabalho, as relações sociais, o progresso de uma sociedade, não é? E também faz com que o ser humano, né, melhore, se inspire, produza, né? Use todas as suas faculdades, né? Que Deus nos infundiu, né? Aí, eu volto a dizer sobre aquela frase que eu já disse anteriormente, uma frase de Voltaire: o trabalho pode ser um grande benefício para o homem, pois pode livrá-lo de três grandes males: o tédio, o vício e a fome. A sociedade depende muito das vocações em todos os níveis, né, para que ela evolua e caminhe, né, em direção a, a suplantar todas as nossas dificuldades aí e o progresso, o inevitável, né, o inexorável progresso, né, quer seja material, quer que seja espiritual. Obrigado, irmão. Nada, Rubem, obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Então, se nós pensarmos, a gente vê que nós precisamos, né, de uma infinidade de serviços para vivermos, né? Acordamos, necessitamos de água para nos banhar, para a nossa higiene, necessitamos de fogo que vem do gás para fazermos nosso café, de abrigo, né, que foi construído por alguém, das frutas que estão em nossas casas
para o nosso café da manhã, o pão, tudo que necessitamos, que adquirimos com o dinheiro, que é um meio de troca. Pessoas acordaram muito cedo para fazerem, com muito sacrifício, cada uma dessas coisas, dos serviços que necessitamos, né? E nós, por nossa parte, também contribuímos com os nossos trabalhos, os nossos serviços para a sociedade, né? Então, nós acabamos sendo necessários aos outros, muito necessários. E assim como os outros também nos são muito necessários. Então, nós vemos que essa troca, né, traz progresso, essas trocas trazem progresso para todos nós. E não é só isso, né? Se eu trabalho profissionalmente, eu sou obrigado a seguir certos padrões éticos, morais, tratar bem aquele cliente que me é difícil e as oportunidades também, né? Se eu sou fechado no trânsito, de exercitar a minha tolerância, a minha indulgência. Agora, se eu estiver num mosteiro no Tibete, né? Se eu estiver num lugar isolado, só, o que eu vou conseguir contribuir? Né? Para quem eu vou contribuir? Nem para mim mesmo, nem para ninguém. Na verdade, é um ato de egoísmo, né? Não estou falando daqueles que tem aqueles que vão para lugares isolados, mas trabalham em benefício de alguém. Mas mesmo assim, vamos pensar, onde cada um de nós foi plantado? Cada um de nós foi plantado aí na sua cidade, no seu trabalho. Então, todos nós temos tarefas a desempenhar exatamente onde estamos. E muitas vezes, procurar um outro lugar mais isolado é fugir dessas tarefas, né? É evitar o sofrimento que essas tarefas nos trazem. Já pensaram nisso? Que todos nós temos missões mais ou menos importantes, desde as nossas famílias, que essa é a missão mais importante, até as missões secundárias, né? Como o nosso trabalho, o convívio que exercemos nos diversos lugares que vamos, né? Pensando sempre em fazer o melhor, mesmo quando o outro não nos entrega o melhor, né? Nós recebemos uma encomenda esses dias, né? E o entregador, as pessoas demoram, nós não estávamos em casa, o porteiro demorou a atender o interfone, a pessoa simplesmente, né, jogou a caixa por cima do portão. E daí veio aquele pensamento, né? Puxa, eu vou reclamar. Mas aí veio um segundo pensamento. E se aquela pessoa, né, que não fez seu trabalho convenientemente, estava num mau dia? É claro que eu tenho o direito de reclamar, mas nós temos que pensar que o caminho da iluminação qual que é? É servir mais e renunciar a direitos. Então, eu faço o seguinte exercício. Eu penso que o outro possa ter um mau dia, né? E assim eu penso que tenha sido, e eu exercito a minha tolerância para aquele acontecimento.
e eu passo a dar um outro significado àquilo. Agora, se eu estou num lugar ermo, que conclusões, que aprendizado eu vou ter pessoalmente e vou poder gerar esse aprendizado nas outras pessoas? Mais alguém? O Rubem quer complementar alguma coisa? De fato, nós temos muitas responsabilidades. Não? Não, nós, as pessoas mais esclarecidas, que têm mais acesso ao conhecimento, que vivem em locais em melhores condições, que tiveram possibilidade de estudar, se formar, se preparar melhor para enfrentar as vicissitudes da vida, né? Agora, nós temos esses compromissos, né, com os menos favorecidos, aqueles excluídos da sociedade. É a isso que nós temos, a eles que nós temos que nos voltar, né? Também temos os nossos problemas de convivência em trabalho, em família, ou na sociedade. Às vezes não somos aceitos por N motivos, né? Agora as discussões são muito acaloradas com as opções que as pessoas têm, né? Inclusive de vida, né? Vamos aqui enumerar. Mas uma coisa que a gente também tem que nos ater é sobre com, com que, como nos reportamos a essas pessoas, como eles nos veem, né? Na realidade, algo que eu aprendi há muito tempo, né? É que nós podemos falar francamente sobre nossos defeitos, mas somente para aqueles, né, que reconhecem nossas qualidades. Então, não é a todo mundo que nós podemos, né, abrir nossos corações, nos revelarmos, não? Nós temos que cuidar da nossa privacidade. Ela também é importante para a nossa segurança, né, e para o nosso bem-estar. É algo que eu queria deixar aí em enfoque para vocês. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, não, Pedro. Vamos então passar para a última parte da nossa reunião, para as vibrações. Vamos, vamos agradecer a espiritualidade pelo seu acolhimento, pela sua presença, em nome de Jesus. Vamos vibrar então pelos nossos irmãos que estão em maiores dificuldades, sofrimentos, inicialmente os desencarnados, especialmente pelos que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alan, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com as ideias suicidas e os seus obsessores que acabam por soprá-las, por alimentá-las. Peçamos a Jesus que envolva a ambos, para que ambos possam ser resgatados. E que agora possamos fazer uma vibração especial por todos aqueles que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. Peçamos também pelos nossos governantes,
por todos aqueles que detêm o poder na terra. Que todos esses homens e mulheres sejam intuídos pelo alto, fazendo assim, cumprindo assim as suas obrigações, restabelecendo e mantendo a paz no planeta e fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que neste momento possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, mas principalmente do amparo material, espiritual e moral que precisamos. Lembrando que devemos saber pedir com sabedoria, para que Deus apenas nos conceda os nossos pedidos e aspirações justas, aqueles que sejam para o nosso benefício. Pois, como disse Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vibremos também pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza, e indivíduos que fazem a caridade anonimamente. Que todos eles sejam amparados. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Rubem, prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Lê.